que é trabalho para você? Um mal necessário? Um castigo? Fonte de realização? Pois bem, são sobre esses temas que nós vamos falar hoje nessa resenha. Olá, meu nome é Márcia, sejam muito bem-vindos ao canal Reflexões. Hoje eu trago aqui pra gente uma reflexão sobre trabalho, propósito e descanso, do Bernardo Shaw. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, dá uma curtida, compartilha com seus amigos, considere inscrever-se aqui no canal. Nós temos aqui temas muito bons, muito variados, todo tipo de livro você vai encontrar aqui, certo? E se você gostar do livro, quiser adquirir, utilizando o link aqui do canal, né, na compra para a Amazon, fica disponível aqui para você e você acaba, nos ajudando aqui na manutenção do canal. Bom, gente, então a resenha é sobre esse livrinho aqui, que é o Trabalho, Propósito e Descanso, a visão bíblica de Shalom e o chamado do cristão hoje. Um livro curto, 170 páginas, pela editora Mundo Cristão, escrito em 2022, então ele é um livro super recente, atual, sobre trabalho. Folhas amareladas, diagramação muito boa, as letras não são grandes, mas dá para ler perfeitamente. E é um livro que tem um conteúdo maravilhoso. Olha, gente, o quanto eu grifei, colei post-it, muito bom mesmo. E assim, já adianto para vocês que não importa aquilo que eu disser aqui, não vai ser o suficiente para trazer realmente a grandeza desse livro. Vocês têm que ler, por mais que eu diga sobre ele, não é o suficiente, porque se eu fosse ver, eu ia colocar post-it em todas as frases, porque ele é muito feliz nos argumentos, é muito inteligente. Achei maravilhoso esse livro aqui. Então, o Bernardo Shaw, ele é pastor, ele é professor de teologia bíblica, ele é graduado, pós-graduado, fora do país, tem bastante conhecimento, parece ser um homem bem culto, bem versado. Esse aqui é a fotinho dele, um homem jovem ainda, né? Enfim, mas com grande conhecimento a respeito. E o livro, ele não é aquele tipo de livro que vai mostrar pra gente como nós devemos agir no nosso trabalho, com perguntas e respostas do tipo, qual profissão seria boa pra mim? Não é esse tipo de livro. É um livro que vai trazer uma visão abrangente do que é o trabalho, do que é o propósito de Deus para cada ser humano no mundo. É esse o tema. Vai falar também da importância do descanso, como nós temos que descansar, e que o descanso não é somente para o corpo, para a mente, para o psicológico, mas tem questões espirituais também envolvendo a questão do descanso, uma perspectiva de que se Deus, o autor e consumador da nossa vida, descansou e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então nós também devemos descansar. Então vocês vejam que passa aí por um aspecto de identidade, uma questão da nossa identidade. Serve para pessoas que também não são cristãs, tá? Porque nosso Deus é um único Deus, é um Deus para todos. Fica aqui, gente, a recomendação dessa maravilha. E como que o livro começa? O livro vai começar com o Bernardo, por ser um pastor, né? Ele recebe muitas pessoas no seu gabinete para aconselhamento. E o que ele achou mais incrível de tudo isso foi que a grande maioria das pessoas que vêm até ele não é por propósitos de, quero conselhos de ordem espiritual, conselhos de ordem moral. Não, mas conselhos de ordem profissional, no sentido de vocação. As pessoas totalmente infelizes, frustradas com o seu trabalho e com aquilo que elas estão realizando. Pessoas de 40, 50 anos querendo fazer faculdade novamente, porque não se sentem felizes com aquilo que estão fazendo. Então, ele achou isso muito interessante, acabou que pensando que, trazendo uma teoria, meio que a insatisfação, a crise vocacional desemboca numa crise existencial. Então começa o estudo dele e ele vem trazer aqui pra gente sobre isso. Aí ele vai começar, inicialmente, depois dessa reflexão toda, né, do início do livro, trazendo para nós que antigamente não havia esses questionamentos, essas dúvidas sobre profissão, porque as pessoas
elas iam exercer a função dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, como nas guildas. Jesus, por exemplo, era carpinteiro, porque seu pai foi carpinteiro, seu avô foi carpinteiro, então não tinha muito o que escolher, era aquilo ali, era a profissão da família, e as pessoas iam exercê-la e ponto final. Porém, contudo, todavia, depois da Revolução Industrial, houve essa explosão de possibilidades, a expansão dos meios de transporte, né? E aí começou essa, de certa forma, né, confusão, como que a pessoa vai lidar ali com tantas opções, tantas possibilidades. E ele vai explicar um pouquinho sobre isso daí pra gente, vai falar também nos dias atuais, as questões da tecnologia, das redes sociais, que muitos, né, das pessoas que vinham até ele não se sentiam bem, não se sentiam felizes, porque não tinham uma visibilidade que gostaria nos meios de comunicação, né? No caso a internet, no caso também as mídias sociais, então não se sentem relevantes. E aí causa essa frustração. Outras pessoas acham que não havia nenhum propósito de Deus para suas profissões, para aquilo que elas estavam fazendo, porque trabalhavam muito de segunda a sexta-feira, então trabalhando muito, não há nenhum propósito disso, não há propósito de Deus nesse sentido, nesse tipo de trabalho. E aí ele vai desmistificar tudo isso e dizer que não é bem assim. Outro ponto importante também que ele vai trazer é sobre a busca frenética que as pessoas estão tendo hoje sobre o seu propósito de vida, seu chamado ministerial, coisas assim desse tipo. E ele vem desmistificando também um monte de coisas sobre esse tema, trazendo luz a esse tema no sentido de que a questão do propósito deve ser trabalhada naquilo que nós estamos fazendo. Naquilo que nós estamos fazendo existe sim um propósito de Deus, existe sim um shalom de Deus, e as pessoas devem sim ver o seu trabalho não somente como um meio de ganhar a vida, como um meio de satisfação pessoal, mas em que há sim um propósito nas nossas tarefas cotidianas, o que eu achei muito interessante. Outra coisa que também ele vai explicar é a questão do shalom, né? Eu vou até ler aqui para vocês sobre a definição dele de shalom. O shalom, então, é paz, segurança, florescimento, plenitude e vida. Nossa função, então, é dar continuidade ao trabalho de Deus no cosmos. Gente, não é lindo isso? O que é o shalom de Deus no seu trabalho? É paz, é organização, é florescimento, todas essas coisas. Então, a gente tem que ver todas essas coisas no nosso trabalho. Ele vai esmiuçar muito bem isso daqui, ele vai falar sobre Deus, que Deus é um trabalhador. Ele trabalhou muito na criação do cosmos. E depois que ele trabalhou, ele descansou e deu ao homem a função de continuar aquilo que ele começou. Então, gente, isso é muito interessante, porque depois o Adão foi lá dar nome a todos os animais, tipo, catalogar os animais e cuidou do jardim. Então, acho que a primeira profissão da humanidade foi ser jardineiro. Aí ele coloca aqui todas as situações de ser um jardineiro. Muito interessante, eu gostei demais desse livro, super recomendo. Outra coisa também que ele vai falar aqui, como eu disse, é um conceito mais abrangente. É um conceito mais abrangente do que é o trabalho. Porque quando Deus colocou o trabalho para o ser humano não havia pecado ainda, ele estava lá bonitinho no Jardim do Éden. Logo, quando nós pecamos, essa coisa do shalom de Deus, essa coisa, né, da paz, do amor, de todas essas questões que você tem que ter ali no seu trabalho, elas foram danificadas pelo pecado. Então nós, depois que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós tivemos aí acesso à restauração. Bom, gente, há muito mais que se falar desse livro. É um livro muito completinho, sempre nessa perspectiva abrangente, num contexto geral. Ele vai amarrar tudo bonitinho aqui, sempre trazendo a esperança no trabalho, esse shalom de Deus no trabalho. Vai falar um pouquinho das perspectivas da sua escolha de trabalho. Dá para fazer o shalom no seu trabalho?
Dá para você se sentir feliz no seu trabalho, numa perspectiva espiritual? O que você está promovendo no seu trabalho? É esse o sentido, sabe? E aqui ele vai trazer para nós 2 exemplos muito práticos da Bíblia, que foi o caso de José e o caso de Ruth e Noemi, né? Que depois, no plano geral, aconteceu muita coisa legal e elas nem ficaram sabendo, como por exemplo, de Ruth veio Davi, de Davi veio Jesus, quer dizer, bem abrangente, num plano geral. Ela seguindo ali esse shalom, a esperança de Deus nas suas funções, no seu trabalho. José, por exemplo, como ele era perfeito, entre aspas, né, no seu trabalho, e ele também vai trazer umas questões da personalidade de José que eu jamais podia imaginar ver José daquele jeito, porque eu sempre tive uma visão, nossa, esse cara era perfeito, né, tanta coisa que ele passou e tava lá firme e forte, mas não foi bem assim. Enfim, tem muita coisa bacana para vocês aprenderem aqui nesse livro, eu super recomendo, 5 estrelas. Gente, espero que a minha resenha tenha ajudado vocês. Não tem como eu mostrar tudo, porque tem muita coisa importante aqui, muita coisa. É mais no geral mesmo. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Até o próximo livro, até o próximo vídeo.